Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Gratidão por ter você aqui comigo novamente, assistindo esse vídeo. Uma boa noite a todos, tá? Desejo um bom início de semana para todos os inscritos aí, né? Tanto os presentes quanto os não presentes. Mas enfim, vamos lá. Eu quero falar hoje um pouco sobre teoria da evolução. Algumas pessoas perguntam, tá? Algumas delas criacionistas, outros não, mas é mais assim voltado para pessoas que têm dúvidas sobre essa questão. Muitos dizem o seguinte: se a teoria da evolução, no caso, é só teoria, se a gente diz teoria e não lei, tipo assim, então a teoria da evolução seria uma hipótese fraca, né? É ao que algumas pessoas levam a entender com esse tipo de raciocínio. Tá entendendo? Aí o que acontece? Aí a pessoa questiona, poxa, se a evolução é um fato, né, a teoria da evolução de Darwin é um fato, por que se chama teoria da evolução e não lei da evolução? Por que não é considerada uma lei e sim uma teoria? Porém, o que muitas dessas pessoas não sabem é o seguinte, ó, vou explicar para vocês. As pessoas costumam pensar que o termo teoria dentro da ciência, ele tem o mesmo sentido ou aplicabilidade que a gente usa na nossa linguagem coloquial, né, na linguagem que a gente usa diariamente para se comunicar um com o outro. Porque no dia a dia, né, na linguagem coloquial, o termo teoria, ele tem um sentido mais do seguinte, de algo hipotético, de uma hipótese, de um achismo, ou um palpite pessoal que a pessoa tem sobre algum assunto ou sobre determinada coisa. Tá entendendo? É a mesma coisa que, sei lá, você tá vendo uma novela específica e você teoriza. Olha, eu tenho a teoria de que fulano matou fulano dentro da novela. Nesse episódio específico de uma novela. Tô dando só um exemplo, tá? Ou seja, é algo que você teoriza. É algo que, tipo, parte de um achismo próprio que é seu, tá entendendo? Que você cria. O termo teoria dentro da comunidade científica não tem nada a ver com esse conceito que a gente usa, tá? No dia a dia. Ó, entenda uma coisa, quando algo é considerado teoria dentro da ciência ou dentro da comunidade científica, quando algo é considerado teoria é porque já passou por um alto grau de aceitação pela comunidade científica. Porque ao se tornar teoria, antes, né, no caso de se tornar teoria, era uma hipótese. A hipótese vai sendo submetida a testes e se passar nos testes, ela é considerada uma teoria porque é a teoria que melhor explica determinada coisa. Porém, essa teoria não faz dela ser uma resposta última ou absoluta sobre determinada coisa. Por quê? Porque na ciência nada é imutável, não existe verdades absolutas na ciência. Tem ciências exatas, por exemplo, as regras matemáticas, leis matemáticas, para mim são imutáveis. Ou seja, não há dúvida nenhuma, não tem como você questionar, não tem como ter outra resposta melhor. Por exemplo, para a pergunta de quanto é 1 mais 1, todo mundo sabe que é 2. É um fato que 1 mais 1 é 2. Não tem nada que substitua essa resposta, porque essa é a resposta, é universal, é um fato, não tem como mudar, é imutável. A matemática para mim é imutável, mas agora a ciência em determinadas áreas, por exemplo, a biologia não é uma ciência exata. A biologia ela sempre abre exceções para coisas. Na biologia não se tem respostas últimas para coisas. Por exemplo, é um fato que há uma biodiversidade entre as espécies, entre os seres vivos, certo? Isso é um fato e a gente observa no mundo real. Todo mundo vê as mesmas coisas e chega à mesma conclusão. Chega a um consenso do que vê. É um fato isso. E é um fato que as espécies vêm mudando, vêm se alterando. É um fato que houve mudança nas espécies ao longo dos anos. E a teoria que melhor explica isso, explica esse fato, é a teoria da evolução, é a teoria evolutiva proposta por Charles Darwin. Teve também a lei de Lamarck e tal, teoria de Lamarck, porém a mais aceita é a de Darwin. Por quê? Porque podem haver teorias científicas mais para frente, futuramente, pode haver, né? É possível, é provável ou não, mas pode ser que aconteça, a gente não sabe, mas pode ser que mais para frente, num futuro próximo, os cientistas façam novas descobertas e criem hipóteses, submetam essas hipóteses a testes e criem teorias novas que possam explicar melhor do que a teoria da evolução e posta no lugar da teoria da evolução. É possível. Então a ciência trabalha dessa forma. A ciência é uma narrativa que está em constante construção. Não há dogmas nem verdades absolutas, tá? Então o termo teoria dentro da ciência, só para vocês entenderem novamente,
é quando algo já passou por um alto grau de aceitação. Por quê? Porque antes era hipótese, e essa hipótese foi submetida a vários testes e foi passando, porque tem a questão da falseabilidade. Se uma hipótese científica ela pode ser considerada falseável, por exemplo, você vai tentar ver os pontos fracos. Se a partir dos pontos fracos, a partir do momento que você faz os experimentos, ela demonstra explicar as coisas bem, se ela não falha a falseabilidade em tese, ela é uma teoria que pode, em tese, ser considerada para explicar determinado fenômeno, tá? Mas verdades, elas costumam ser efêmeras, tá? Só para vocês entenderem. Um equívoco comum das pessoas é dizer o seguinte, que viemos do macaco, no sentido de que os humanos evoluíram diretamente dos macacos modernos. A teoria da evolução propõe que humanos e macacos compartilham um ancestral comum que viveu há milhões de anos, tá? Tem fósseis, tem coisas aí que corroboram isso, tá? Bom, evolução a partir de um ancestral comum. Humanos e macacos evoluíram a partir de um ancestral comum que viveu há cerca de 6 a 8 milhões de anos. Temos a divergência evolutiva, que diz que ao longo do tempo essa linhagem ancestral se dividiu em diferentes grupos, e um dos quais levou aos humanos modernos e outro aos macacos modernos, ou seja, essas espécies evoluíram de um ancestral em comum, tá? Bom, qual é a diferença entre evolução direta e ancestral comum? Não evoluímos diretamente dos macacos, pois humanos não evoluíram diretamente deles, né, desses macacos modernos, como chimpanzés ou gorilas, mas compartilhamos um ancestral comum com eles, tá? É um parentesco. Bom, também tem a questão do parentesco evolutivo, que diz que a relação evolutiva entre humanos e macacos é mais parecida com um parentesco distante, onde ambos compartilham um ancestral comum, mas seguiram caminhos evolutivos diferentes, tá? Bom, então só para vocês terem uma ideia, através dessa imagem, ó, fósseis de crânios, e vocês podem ver uma mudança em relação a esses crânios, tá? Tem aqui o Homo erectus, tá? Australopithecus. Então tem vários tipos aqui de humanos, né? Espécies de humanos que viveram, tá, há milhões de anos atrás, e tudo sugere que essa evolução que aconteceu, né, nesse processo de milhões de anos, porque a evolução ela precisa de milhões de anos para acontecer, tá? É algo que a gente não pode acompanhar observavelmente, né, melhor dizendo, desculpa. A gente não é algo que a gente pode observar assim facilmente, né? Não é algo que a gente pode testar assim, porque a gente tem um período curto de vida aqui na Terra. Então a gente vê aqui, ó, o Homo sapiens, tá entendendo? O Homo Homo neanderthalensis, tá? Desculpa, porque é uma palavra difícil mesmo de dizer. Mas vocês podem ver vários tipos de crânio. Então tudo isso aqui sugere que houve um processo evolutivo, tá? Os humanos de hoje são mais evoluídos que os humanos que viveram há milhões de anos. Bom, os fósseis sugerem, essas descobertas científicas sugerem também que é bem possível, tá, que tenha havido, não é um fato inquestionável, tá, porque ainda é objeto de estudo, tá, porém é possível, é bem provável, tá, que esse ancestral em comum, ele viveu milhões de anos atrás, tá entendendo? E esse processo evolutivo que houve dos macacos modernos e dos humanos modernos precisou de um intermediador, que foi esse ancestral comum. É muito difícil rastrear o ancestral comum. Eles pegam fósseis e vão comparando a anatomia, vão comparando os fósseis e vão tentando chegar a uma conclusão, tá? É assim que funciona a ciência. Mas eu estive estudando um assunto e, cara, eu fico convencido sim de que realmente a teoria da evolução ela é a teoria que melhor explica todas essas questões aí. Bom, eu já tinha feito esses dois vídeos aqui, ó. Um respondendo a uma pergunta: o ser humano veio do macaco, né? Que é uma dúvida, uma questão que eu já esclareci nesse vídeo aqui que vocês estão assistindo agora. Que é o vídeo 537 e o vídeo 538, falando sobre a seleção natural, né? Que é um dos principais mecanismos da teoria da evolução. Então, eu sei que eu falo pouco sobre esse assunto aqui no canal, mas vou tentar abordar ele com mais frequência, porque é um assunto interessante. Eu, Lucas, falando por mim hoje, cara, eu penso que sim, é razoável, tá, acreditar na teoria da evolução,
Como eu deixei claro no início, teoria dentro do âmbito científico, dentro da comunidade científica, é quando uma hipótese já passou por um alto grau de aceitação, porque foi submetida a vários testes, e nesses testes eles foram testar a falseabilidade dela e foram vendo que ela sempre se demonstrou explicar bem as coisas, tá? E uma teoria científica, ela não precisa necessariamente explicar tudo, tá entendendo? Absolutamente tudo, e fornecer respostas imutáveis e últimas para as coisas. Porém, basta ela apenas explicar uma coisa muito bem, tá entendendo? Para ser considerada científica. Espero que todos tenham entendido, tá? E esse vídeo, tá? Espero que todos tenham entendido onde eu quis chegar. Se você gostou desse raciocínio, gostou desse vídeo, deixe seu like, peço por gentileza, deixe seu comentário abaixo caso você concorde ou discorde. E é isso, vou encerrando por aqui, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, e é isso. Por hoje é isso, muito obrigado a todos, e até mais.